Oremos, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença e pedimos que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, nos conduza na ministração da Tua palavra. É o Senhor quem faz as obras, é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem faz todas as coisas. Não obstante, temos que estudar, temos que nos preparar, temos que nos dedicar, porque somos abençoados primeiramente. E agora queremos também, Pai, ser canal de bênção àqueles que estão nos ouvindo, tanto aqui na igreja, quanto no mundo afora, na internet. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos abençoe com mais uma porção da Tua palavra, de aprendizado, onde nos reabastecerá, para que possamos conduzir a semana dentro dos princípios que o Senhor diz na Tua palavra. Precisamos deles, ó Deus, precisamos deles para sobreviver, para pregar, para dar testemunho do Teu grande poder e do Teu grande amor, que é manifesto principalmente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Queridos, quero abrir a palavra em Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 25. Trará a experiência do profeta Zacarias, um profeta que é mencionado somente neste evangelho, somente nessa passagem da Bíblia. Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 25, diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz. Muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito do poder e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. E o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais do devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhe podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Amém? É um trecho longo, né? Mas é uma história muito bonita. Quem já leu essa história, ou quem nunca leu essa história de Zacarias, ou passou assim muito rapidamente pelo Evangelho de Lucas e não se atentou? Eu sou um deles. Nunca dei tanta importância para este profeta e esta passagem. O que me chamava a atenção era a maneira como Deus
repreendeu, deixando-o mudo, mas depois exaltando e trazendo ele a fala dele no 8º dia em que a criança nasceu. Não foi logo quando a criança nasceu que Zacarias voltou a falar. Foi no 8º dia, quando ele apresentou este filho ao Senhor. Mas o que é interessante em Zacarias é que, quem é esse Zacarias? Vamos primeiro ao significado do nome de Zacarias. O nome hebraico, ele vem de vocábulos Yah, que quer dizer Deus, e Zakar, que quer dizer lembrar. Então, se você unir essas duas palavras que eu não me atreverei a pronunciar, para não fazê-lo de forma errada, né? Ele quer dizer lembrado pelo Senhor. Zacarias tem esse significado. Deus se lembrou ou lembrado do Senhor. E Isabel também tem uma tradução aqui de um hebraico, Elishaba. Esse é mais fácil de falar. O nome de Isabel tem outras versões. No grego, Elizabeth. Posteriormente, no latim, Elizabeth com TH. Mas há outras variações desse nome. Mas ele quer dizer, Deus é o meu juramento. Né? Ou consagrada de Deus. É interessante, né? Na época do povo hebraico, os nomes representavam acontecimentos com aquela vida, né? Ou detalhes do caráter daquela pessoa, relatavam os nomes, né? Era assim que era feito. Zacarias, aqui, existem 28 Zacarias na Bíblia. Eu confesso que eu não sabia que era tanto, eu sabia que eram alguns, mas são 28 nomes de Zacarias citados na Bíblia, geralmente levitas, geralmente aqueles que ministram no templo, no Velho Testamento, e aqui no Novo Testamento, esse último profeta, agora Zacarias, que é diferente do profeta Zacarias, que tem um livro na Bíblia, correto? Isso que é interessante, né? Eu falei, uau, eu sabia que tinha bastante, mas não sabia tanto assim, né? Enfim, ele é o 28º. Há outras literaturas que trazem 30 nomes, mas aí não importa. Né? Assim como também existem vários Carlos, vários Mateus, vários Marcos, Pedros, né? E assim existem também vários Zacarias, sem problema. O que é interessante a gente ver aqui, né? 5 itens da vida de Zacarias que são aqui manifestos na vida dele, como é manifesto na vida de qualquer ser humano. Na primeira parte, em que se diz que Zacarias era do turno de Abias, é porque lá em Crônicas 24 é colocado que o serviço no templo foi dividido por 24 turnos, onde cada um operava e trabalhava no templo durante 2 semanas. Então, se você somar, isso vai dar o ano todo, em que eles tinham que ministrar no templo. Havia a ministração anual dos sacrifícios, mas havia aquele que acendia o incensário toda manhã e depois toda a tarde. E Zacarias foi sorteado com essa função. Enfim, é interessante ver que Zacarias, aqui é dito no início de que ele era um sacerdote, ou seja, ele tinha conhecimento da palavra, ele servia a Deus, né? Ele era irrepreensível, como traz o início da palavra, ou seja, ele buscava os preceitos e estar alinhado com aquilo que Deus queria, assim como a sua esposa. Mas, não obstante a isso, ele tinha frustrações. Ele não tinha filhos. E não ter filhos nesta época bíblica era sinal de que algo havia acontecido de errado. Então, na sociedade da época, compreendia-se que se Deus havia cerrado a madre, havia um motivo. Ou era pecado, ou porque Deus assim o quisesse. Para algum fim proveitoso. Para algum fim que ninguém sabia. Mas é claro que você sabe como o ser humano é. Ele sempre vai pelo lado mais pejorativo da situação. Ele nunca vai julgar o ser humano, o seu próximo, né, de uma forma branda, tranquila, ou até imparcial. Não é assim que se vende notícias hoje em dia?
Infelizmente, é um dado, você pode perguntar em qualquer meio jornalístico, infelizmente é assim, a notícia ruim, ela chama mais atenção do que a notícia boa. Isso no meio humano, entre os homens, não naqueles que reverenciam a Deus, que buscam a Deus, que têm experiências com Deus, e aí Deus é enaltecido. Sempre devemos lembrar de que Deus não precisa de propaganda. Somos nós que precisamos falar sobre Ele, dar louvor ao seu nome, como fazemos aqui na época do louvor, no momento do louvor. Somos nós que temos que reverenciá-lo, para que a vida de Deus transpareça sobre nós. E aqueles que ainda não a conhecem, venham a ser tocados no coração, como um dia eu fui. Um dia alguém pregou a palavra para mim. Meu pai na fé contou as histórias bíblicas. Eu relutei por muito tempo, mas eu o admirava. Eu sabia que Deus estava com ele. Eu sabia de que algo diferente naquele homem que pregou a palavra para mim me tocava, me incomodava, me chamava a servir, mesmo eu resistindo. Isso que é importante. Então aqui, Zacarias, um servo do Senhor, um sacerdote que conhecia a palavra, enfrentava problemas também, como todos nós enfrentamos. Mas ele o servia, não é verdade? Ou seja, o fato de servirmos a Deus e andarmos de acordo com a sua palavra não nos livra das frustrações da vivência humana. Mas o Senhor nos honra e o Senhor nos convida a continuar. E foi o que Zacarias estava fazendo. Foi lá ministrar no templo, não é verdade? E o que é interessante, ele se mantinha fiel. Ele se mantinha fiel porque ele sabia que se ele não o fizesse, aí sim que Deus não o atenderia naquilo que ele tanto pedia. Porque quando o anjo se apresenta a ele, ele diz, a sua oração foi ouvida. Então é sinal que ele orava constantemente, que ele buscava ao Senhor constantemente. E é o que nós fazemos aqui. Toda semana procuramos estar aqui. Todos os dias procuramos orar ao Senhor. Todos os dias procuramos ler a sua palavra. E se de repente isso não está ocorrendo, é sinal que precisamos olhar para Zacarias, que era fiel e que buscava o Senhor. Mas Carlos, ele era um sacerdote, ele estudou a palavra. Não, todos nós somos sacerdócio real, nação eleita, propriedades exclusivas do nosso Deus, a partir do momento em que dissermos, Pai, eu quero Jesus Cristo, eu quero seguir esse ideal, eu quero ser salvo. Nós nos tornamos como sacerdote àqueles que estão nos vendo, que esperam de nós um comportamento diferente, que esperam de nós algo que nos toque. Como é gostoso quando alguém chega para você e fala, você tem algo diferente, você transmite calma. Quando estou ao seu lado, me sinto melhor. Isso não é mérito seu ou meu, isso é mérito do Pai das luzes. Isso é mérito de Cristo no coração nosso. E é nisso que temos que batalhar. Muitas vezes, quando me encontro enfraquecido pela vida, fustigado pelas frustrações que ela traz, porque a vida humana é difícil de viver, senão Jesus não teria dito, tem de bom ânimo. No mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vencerá através de mim. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então Zacarias é este homem que dá este exemplo, em que ele serve ao Senhor apesar das frustrações da vida, em que ele está firme no propósito de cumprir aquilo a que ele foi chamado. Ele é um sacerdote, então ele está trabalhando para que ele continue essa fidelidade com o Senhor. E daí, ele tem um momento em que ele está no templo e ele contempla o anjo de Deus, que ele não sabe o que é, mas ele sabe que é algo celestial. Mas realmente a presença de Deus de imediato, para o ser humano, para a percepção do ser humano, lhe traz um susto, lhe traz um êxtase, traz um momento, peraí, é Deus ou não é? Eu me lembro quando muito jovem no Evangelho, apenas meses, eu estava buscando ao Senhor de forma muito fortemente,
para ter um dom que eu buscava. Mas aquilo não me foi dado de imediato. É um dos dons do Espírito de 1 Coríntios. Eu não vou citar aqui, porque eu não quero despertar algo que possa trazer um erro na pessoa ao buscar o Senhor nesse sentido. Leia lá 1 Coríntios 12 e cada um busque a Deus para saber o que Ele pretende com esses dons. Os dons são para serviço e eu não consegui. Aquilo me frustrou tremendamente. E o pastor percebeu. E aí, meu nome era Adolfo, né? Eu era conhecido como Adolfo. Meu nome é Carlos Adolfo, mas aqui todos me conhecem como Carlos. Só que no meio onde eu trabalhava, meu nome era Adolfo, porque já existia um outro Carlos para diferenciar. Então, Adolfo, o que foi? Não, está tudo certo, pastor. Marrento pra caramba, bravo, porque Deus não tinha dado o dom que eu queria. Ele falou assim, ansiedade é falta de fé. Nossa. Aquilo acabou comigo. Aquilo me deixou. Fica tranquilo. Continua buscando. Agora, quando eu estava estudando Zacarias, eu lembrei disso. Pois eu fui dormir aquela noite. Confesso que eu nem orando, agradecendo ao dia, eu consegui. Rebelde, né? Imaturo ainda. Muito bebezão, muito bebezinho ainda. Recém-nascido na fé, né? Meses ali. Mas eu tive uma experiência. 5 da manhã. Deus falou assim, acorda. É arrepiante. O quarto tomado no escuro por Deus. Eu não consigo te explicar de outra forma. Eu deitado assim, eu senti Deus na minha frente assim. Senti assim o poder de Deus. Eu não sei o que eu senti. Eu só sabia que era Deus. Aquilo me assustou. Eu bati no interruptor e liguei para ver. E Deus falou ao meu coração, querido, você não vai me enxergar com os olhos da carne, mas sim com os olhos do coração. A primeira revelação que Deus me deu naquele momento no meu coração é, eu me manifestarei nas coisas simples da tua vida. Eu me manifestarei nas coisas simples da tua vida. Não tenta me entender, me aceita e debruça-te na minha palavra. Aí você vai me entender e me seguir. Não busquei mais o dom que eu tanto queria e que tantos falavam que era importante. Não me preocupei mais com isso. 2 anos depois o dom veio. E hoje nem ligo para ele, não que eu não dê valor, mas ele não é o mais importante. Os dons que Deus dá é para serviço. O maior dom que nós temos que ter é da oração. A maior arma que o crente tem é orar. Se ele para de fazer isso, ele começa a entrar em decadência espiritual. Há um estudo na medicina que quando você ora, o seu cérebro é mais irrigado. Quando você ora, o seu cérebro fica melhor irrigado, melhor preparado, melhor abastecendo os neurônios para que ele pense melhor, para que ele raciocine melhor, para que ele reaja melhor. Estou falando humanamente, fisiologicamente. Isso é comprovado pela medicina. A medicina pegou, estudou isso, falou, não sabemos entender. E quando a pessoa ora e ajoelha, aí aumenta mais a sinapse cerebral. É mole, como diz o jovem? Você crê nisso? Isso é para acabar com toda a arrogância humana, com toda a tentativa do ser humano de falar, imagina, eu não vou fazer isso. Não, mas não precisa. Querido, quanto mais nos submetermos ao Senhor, eu digo isso me usando como exemplo. Quanto mais duro eu ficar com o Senhor, menos conseguirei aquilo que gostaria de ter dele. Quanto mais me aquebranto na sua presença, quanto mais me coloco diante dele, mais o Senhor se manifestará, como se manifestou naquela madrugada, mostrando o seu amor e o seu cuidado para comigo, dizendo, não se preocupe, estou aqui, estou vendo o teu esforço, mas aguarde, não está na hora, não é o seu momento, continua me procurando, continua me buscando, continua estudando a minha palavra. Não é lindo isso? Não é maravilhoso quando Deus faz isso com a gente? Carlos, mas isso não tem acontecido. Busque o Senhor, Ele se manifestará. E foi o que aconteceu com Zacarias aqui.
Ele entrou, ele buscava o Senhor, certamente ele enfrentava o preconceito da sociedade. Poxa, você é um sacerdote, você ministra no templo, você faz tudo certinho, você é impecável, sua mulher também, e Deus não te dá filho, alguma coisa está errada. Alguém se lembra de alguém que falava assim? Os amigos de Jó? Até a sua esposa disse a ele, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Você fala como uma doida, né? Você é louca. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberemos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios, porque se manteve firme, aquebrantado, humilde, reconhecendo que é Deus quem dá todas as coisas. Lembrando que o mal que ele tinha não era Deus que proporcionou. Mas a vida humana, como dissemos aqui, tem as suas frustrações, tem a sua dificuldade. Mas Deus está junto para nos ajudar a vencê-la. E glória a Deus por isso. E o anjo lhe revela a ele tudo o que vai acontecer com sua esposa, o filho maravilhoso que eles vão ter, que por Jesus foi chamado o maior profeta de todos os tempos, porque, claro, anunciava a vinda do Senhor. Quando um presidente vai a um outro país, existe uma delegação, existe uma pessoa com uma equipe reservada para preparar a ida dele ali. Um presidente, um chefe de Estado, um governador, um prefeito, pessoas que têm uma liderança forte, que precisam providenciar algo, eles não chegam assim e vão falar com uma outra autoridade sem primeiro combinar, né? Olha, o prefeito vai tal dia falar com você, governador, como é que é a agenda aí, como é que está? Vem tal dia, tal, vamos preparar isso, vamos fazer aquilo. Então tem toda uma logística, todo um preparativo para que as coisas aconteçam a contento. E isso vai aumentando de escala conforme, né, a estatura dessa autoridade. Prefeito, vereador, deputado, prefeito, governador, presidente. Não é verdade? Com Deus não é nada diferente. Você acha que ele não ia preparar a vinda do seu filho de qualquer forma? E ele o prepara com João Batista, um homem totalmente consagrado a Deus, um homem com o voto de Nazireu, né? Não corta o cabelo, não toma bebida alguma, né? Dedicado a vida inteira. O voto nazireu era um voto judaico ali, um voto da época do povo hebreu, em que havia um limite de tempo, mas havia pessoas profetas que eram por um ano todo, pela vida toda. O caso de João Batista, né? Um homem que operaria no poder de Deus, convertendo, preparando o povo, porque o Filho do Homem estava para chegar. É maravilhoso isso. Então Gabriel discorre tudo isso. E aí nos perguntamos, puxa, Deus foi duro com Zacarias. Ele deixou o Zacarias mudo. E com Maria não foi assim. Maria não ficou muda, né? A mãe de Jesus. É interessante que Zacarias pergunta, como terei certeza disso? Acontece que Zacarias conhecia a história de Abraão e Sara, que teve um filho com 99 anos. Acontece que Zacarias conhecia a história de Isaac e Rebeca. Zacarias conhecia a história de Manoá, pai de Sansão. E também Zacarias conhecia a história de Ana, que pediu um filho e prometeu que se o tivesse, seria para servir ao Senhor, Samuel, grande profeta. Todos eles na mesma condição de João Batista, profetas. Não é interessante isso? Então, em cima do que Gabriel estava falando a ele perguntou, como terei certeza? Você acha que no Santo dos Santos, dentro do templo do Senhor, alguém fica ali? Não. Não suporta a glória, não suporta o poder. Então,
Se ele viu ali algo celestial, entende-se que ele tinha que crer de imediato. Porque o mesmo Gabriel se apresentou para Maria e disse o que ia acontecer com ela. E ela não disse, como terei certeza disso? Ela disse, como será? Não, ela estava na dúvida. Não, ela disse, como será? Vou ficar grávida? Qual é a condição? Zacarias aqui era casado, tinha esposa, Maria não. Ela tinha o direito de perguntar, terei relação, não terei? E ele disse, não, o que será gerado em você é pelo Espírito Santo, é pelo poder de Deus. No fim ela diz, então que se faça conforme aquilo que você está falando. Eis-me aqui. Essa é a grande diferença da fé que vacilou. Qual de nós aqui nunca lhe faltou fé para algumas coisas? Quem somos nós para condenar Zacarias? Um homem preparado, um homem estudado pela Torá, que conhecia todos os rituais que ele tinha que fazer para servir a Deus. Quem somos nós? Já fizemos isso alguma vez na vida, ou como dizer, muitas vezes. Como nossa dificuldade, tanto que é o Senhor que nos acrescenta a fé. A palavra nos indica que temos que orar pedindo fé a Deus. A palavra nos diz que recebemos de Deus o dom de amá-lo, porque de nós, só a nossa vida temos para apresentá-la. E se não for com o selo do Espírito de Deus, o selo da marca de Cristo em nossos corações, não temos nada, não somos nada, não podemos nada. Então eu vejo a história de Zacarias aqui como a história de toda pessoa que serve a Deus e que o busca. Mas também, essa história pode ser para aqueles que ainda não o servem. Parece que a palavra aqui refere-se só a pessoas crentes. Na verdade, não. Na verdade, tem muita gente no mundo buscando a Deus porque ouve falar dele, porque ouve pregações, porque ouve os TikTok da vida que trazem versículos e situações, mas ainda não se decidiram. São pessoas fiéis, são pessoas comprometidas com o correto, com o certo, com aquilo que é moral, que é decente, mas que ainda não tiveram uma experiência com Deus profunda e que precisam abrir os seus corações. Bom, Gabriel então diz, você vai ficar mudo até o nascimento do Senhor. Me parece aqui que Deus também, muitas vezes, nos pedirá para que a gente o busque silenciosamente, sem fazer alardes, sem colocar a fé em xeque. Creia, o Senhor responde orações, respondeu Zacarias e manifestou-se dentro do templo. Por que dentro do templo e não fora? Porque ali é a simbologia de que você consegue enxergar e receber de Deus quando você está buscando mais fortemente. Não obstante, às vezes você ficar em dúvida em algumas coisas, como Zacarias ficou. Mas jamais conseguiremos de Deus algo que fazemos de qualquer forma, fora do templo, sem a consagração correta, sem o buscar de Deus no diariamente. É mais difícil entendê-lo, é mais difícil escutá-lo, é mais difícil senti-lo, porque há uma guerra espiritual, em que o inimigo investe no humano para atrapalhar o espiritual. Você consegue orar e se dedicar a Deus quando você está extremamente cansado? Claro que não. Você consegue orar a Deus e dar glória a Deus e orar um louvor se você está morrendo de sono? Ou se você está com uma fome infinita? Os sentidos humanos ficam atrapalhados, ficam difíceis. Agora, quando você está buscando, quando você reserva tempo, quando você se concentra, quando você se esforça, o resultado vem. Deus se manifesta. E aí fica tudo melhor. Fica tudo um pouco mais fácil de lidar. Quando não dizer, muito mais fácil. Mas existe um preço. O preço da dedicação. O preço da perseverança. É o que Zacarias nos mostra aqui. Ele tem perseverança, ele tem fidelidade a Deus. Talvez ele tenha fé, e talvez a sua fé não foi o suficiente. Mas isso não descredibiliza totalmente. Deus não o condenou.
Deus não disse a ele, não, tá bom, você não acreditou, então não vai nascer João Batista da sua mulher. Não, Deus não é assim. Deus cuida dos seus filhos como um pai castiga o seu filho quando precisa, quando disciplina, da mesma forma. Mas como está em Salmo 103, né? Deus não nos julga segundo as nossas transgressões, mas sim sobre as suas infinitas misericórdias. Ele é bom, ele é um pai bom. Ele é um pai correto, ele é um pai firme, ele é um pai disciplinador, mas ele é um pai amoroso. Ele é um pai que te dá outra chance a partir do momento que você se coloque diante da sua presença. E assim, apesar de Zacarias passar por isso, ele foi abençoado. Ele não saiu blasfemando, ele não saiu chutando o pau da barraca, como a gente fala, né? Vou sair daqui, não vou ministrar mais nada. Não, ele acendeu o incensário, ele cumpriu sua obrigação. Ele ofereceu o sacrifício de louvor a Deus naquele momento. Saiu gesticulando, dizendo o que tinha acontecido. Quando o sacerdote ia para ministrar dentro do Santo dos Santos, o véu dava para ver o sacerdote lá dentro. Ele estava amarrado, porque se houvesse alguma coisa, algum pecado, algo que descredibilizasse ele naquele momento, ele caía morto. E aí o pessoal tinha que puxar ele pela corda. Então, por isso que a palavra diz que muitos se admiravam, porque ele estava ali. Ué, esse homem acendeu o incensário e está ali no Santo dos Santos? É chegar, acender o incensário e sair. O ser humano não aguenta ficar na presença de Deus sem Deus o cobrir, o proteger nisso tudo. No entanto, ele ficava ali. Por isso que o pessoal falou, ué, o que está acontecendo? Esse homem não sai mais, vai morrer ali. E ele sai gesticulando. E aí entenderam que ele tinha tido uma visão. Realmente, as experiências com Deus nos emudecem. Eu tive dificuldade de colocar para você a experiência que eu tive com Deus de madrugada. É difícil. Se a gente colocar em palavras, a gente empobrece aquilo que é tremendo do Senhor. É muito grande, é muito vasto, é muito lindo, é muito maravilhoso. É mais lindo do que a constelação do espaço que você vê e que você se maravilha de ver aquele colorido quando o pessoal mostra nos filmes, né? Eu me maravilho quando vejo uma paisagem maravilhosa. Eu não deixo de ter esse pensamento até ingênuo. Porque é onde Deus me fala, filho, vou restaurar tudo. E se você acha bonito agora, você ficará como de boca aberta quando você ver o que eu vou fazer. Eu tenho que crer nisso. A minha fé tem que ser voltada para isso. Senão, a vida humana fica pobre, fica chata, fica deprimente. Mas com o Senhor, tudo muda. Tudo se transforma. E é o que Deus faz para Isabel. Deus honra ela na sua dificuldade, na sua humilhação. Não adianta dizer que não é só de pecado que a mulher tinha a madre cerrada, né? Não podia ter filhos. Havia um propósito do Senhor, a sociedade condenava. É difícil sofrer as pressões, a gente sabe, é difícil servir a Deus no mundo de hoje. Como diz minha esposa, não é fácil ser um cristão. Não é fácil seguir o Senhor no mundo te cobrando sempre o contrário, te forçando você quebrar a lei moral, aquela da decência. Não, tudo pode. Não, a sua verdade é relativa em relação à minha. Essa é a sua verdade, mas não é bem a minha. A minha é um pouco diferente. Quando você vê, eles estão distorcendo e colocando Deus, tirando Deus do seu senhorio e colocando o humano. Colocando, eu tenho que ser feliz, eu posso ser feliz, é o meu direito. Complicado isso. Deus não acha ruim de você ter alegrias na vida, mas essas alegrias têm que ser pautadas por Ele. É Ele que sabe até onde podemos ir. É Ele quem sabe no que podemos questionar ou não da sua palavra. O que podemos perguntar para aprender e não duvidar daquilo que estava claro que ia acontecer. Zacarias sabia que viria alguém a preparar o caminho do Senhor. Ele só não entendeu que aquele era o momento dele. Mesmo assim, o Senhor o abençoou e abençoou sua esposa. Ele abençoou e deu um grande filho.
E é interessante, a passagem não diz aqui que ele não voltou porque queriam colocar o nome dele em João Batista. Era normal o filho primogênito ter o nome do pai. Isso é normal até hoje, né? O meu irmão mais velho tem o nome do meu pai. O nome do meu pai era Ângelo Adolfo. O nome do meu irmão é Ângelo Adolfo Filho. Isso é natural nas famílias, né? Geralmente coloca-se o nome do pai ou não o nome do avô. Já vem desses tempos. E ele foi claro ali, pegou a tabuinha, colocou o nome. A própria Isabel disse, não, o nome será João. E eles ficaram meio assim, porque não era comum. Nossa, você está quebrando uma tradição aqui. Não, o nome vai ser João. E foi João. No 8º dia em que ele apresenta o menino, Deus devolve a fala para ele. Põe João aí, no registro. Então, Deus abençoa e fortalece seus filhos. Salmos 41. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Isabel foi resgatada de sua vergonha, da sua condição. É importante isso. É importante que as pessoas reconheçam em nós aquilo que Deus faz. Mas não podemos querer justiça com a nossa própria força, com a nossa própria boca. Teremos que ter a justiça do Senhor em nossos lábios, para que não blasfememos contra a própria palavra de Deus. Às vezes a gente vê coisas acontecendo na sociedade, no meio político, no meio econômico, no meio social, então nem se diga. Coisas que nos abominam, que nos incomodam e que nos fazem falar muitas vezes, Maranata, vem, Senhor Jesus, né? Está difícil aguentar. Mas acho que o que o Senhor espera de nós é que nós também tenhamos gratidão pelas coisas que Ele faz, que Ele já fez em nossas vidas e que Ele fará. Nós temos que aguardar o tempo de todas as coisas, né? Olha o que Israel está passando. Israel sempre será perseguida. Ela é o relógio de Deus. Ela é o relógio da planeta Terra e do universo. Mateus 24 diz isso. Haverá rumores de guerras, pestes, terremotos, né? A terra será abalada, mas isso não é o fim, é o começo. Agora, quando durará esse começo? Não se preocupe tanto com isso. Se preocupem em entender que a palavra está sendo cumprida. Glória a Deus por isso. Então temos que buscar ao Senhor fortemente, para que as bênçãos do Senhor sejam nos acrescentadas, não só para o nosso bel prazer, para que nós tenhamos, né, prosperidade nas áreas da nossa vida, mas sim para que essas bênçãos venham a entender que nós estamos na direção da vinda do Senhor. O Senhor vai voltar e vai restaurar todas as coisas. E vai colocar a justiça final àqueles que não quiseram seguir, àqueles arrogantes que se dizem donos e poderosos em suas posições, mas que são almas perdidas, cegos e nus. Então sempre oro pedindo, Pai, faz justiça sobre essa situação. Se essa alma não quer se arrepender, então que o Senhor faça justiça sobre ela. Não cabe a mim falar, Pai, queima. Não, estou julgando. Porque Deus quer salvar a todos. Salvar mais aquele mais vil, aquela mais vil alma que você viu operando na terra, Ele quer salvar. Agora, se Ele vai se permitir a isso ou não, é um mistério. Oremos por todos, pelas autoridades, por todas as pessoas que representam nosso país em todas as áreas. Não é fácil, é difícil. Mas nós temos que ir contra a nossa carne, contra o nosso coração. Oremos pelo mal, pelas pessoas más que são objetos de uso do inimigo, para que elas se convertam, para que elas não tragam mais malefícios. Pelo menos peçamos a Deus como fazê-lo, porque não é fácil, é difícil. Mas o exemplo de Zacarias aqui é claro, de que se você servir a Deus, se você buscá-lo, apesar das dificuldades de entendê-lo por vezes,
Ele trará entendimento à nossa vida. Ele trará paz. Ele trará as bênçãos que nós precisamos. Mas essas bênçãos têm que ser também oferecidas como sacrifícios dos nossos lábios, de agradecimento, de entender que existe um propósito de Deus para tudo isso. Deus quer nos usar. Ele não precisa nos usar, mas Ele quer, porque Ele sabe que quando Ele nos usa, é porque estamos nos submetendo a Ele. E quando nos submetemos a Ele, quem ganha somos nós. Eu gosto muito desse, não sei se é parábola, analogia, história, que seja, né? Muito bem colocado, né? Diz assim, né? Que os animais precisam do ar para viver e da selva. Se os tirarem a selva deles ou o ar, eles morrem. O peixe precisa da água para sobreviver. Se tirar ele da água, ele morre. Pois então, o homem também precisa de Deus para viver. E se ele não buscar a Deus, e se Deus não o abençoar, ele vai morrer. E Deus, sem nada disso, continua sendo Deus. Sem ar, sem selva, sem água e sem o ser humano. Ele continuou todo-poderoso. Não há nele sombra de variação. Mas assim como Deus é poder, Ele é amor. E Ele não quer que nada disso aconteça. Ele quer que o homem sobreviva, cuide do planeta de forma correta, sobre os seus ditames, sobre os seus princípios, se dedicando e reconhecendo o Filho Jesus como Senhor e Salvador. Aí sim, tudo será restaurado, tudo terá vida plena, uma vida plena que nós não conhecemos ainda. Só a conheceremos com o Senhor, quando Ele voltar por completo. Mas Ele já a oferece agora. Ele diz lá em João 10:10, né? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância, mesmo nessa condição. E essa vida em abundância continuará na sua vinda, muito mais do que ela já está agora. Esta é a nossa fé. É isso que nos dá esperança, de sabermos que mesmo que nós morrermos, quando o Senhor vier, ressuscitaremos nele para continuar esta vida abundante. Agora com o Senhor no comando, literalmente. Amém? Glória a Deus. Queria se levantar, amada igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor. Pai, queremos colocar aqui, Pai, não só as vidas que te servem já, que conhecem a tua palavra, mesmo aquelas que estão no início de tudo, que acabaram de te aceitar e que precisam aprender muitas coisas ainda. Peço que o teu Espírito a fortifique, a reabasteça. E àqueles, porventura, Pai, que estão ouvindo isso pela primeira vez e que querem experimentar tudo isso que nós aqui compartilhamos, ó Deus, em nome de Jesus, que eles venham a pedir perdão de seus pecados e aceitar Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Isso deve ser confessado com a boca, para que o mundo espiritual veja, Pai, que aquilo que se confessa com a boca fica registrado, Pai, no teu livro. Pai, pedimos a salvação dessas pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão desesperadas, que estão preocupadas, que não encontram razão para viver. Ou por aquelas que já te servem há muito tempo, mas que já perderam o amor, que já se desigrejaram, como assim dizem, deixaram de vir à igreja, deixaram de comparecer, porque se desiludiram com homens ou com circunstâncias. Mas, ó Deus, tem misericórdia. Mostra a eles, ó Pai, que o que eles precisam é estar de volta. É de estar de volta se reunindo, apesar das diferenças, o que nos une é o Senhor, é o teu amor, é a salvação em Jesus Cristo, é o buscar ao Senhor todos os dias, assim como buscamos nos alimentar o nosso corpo, assim como respiramos o ar a cada momento, assim devemos buscar ao Senhor. Ajuda, Pai, ajuda aqueles que precisam ter uma experiência contigo. Não requer pagar nada, não requer fazer nenhum trabalho, não requer, ó Deus, fazer nada, simplesmente aceitar o Senhor, dobrar os joelhos, dobrar o coração e entregar a sua vida ao Senhor. E tudo o Senhor fará, Pai, coordenando, orientando, ensinando e manifestando o teu poder através do teu Espírito.
É nisso que cremos, ó Deus. É essa a nossa razão de viver neste mundo. Não olhando para o mundo para ver se ele vai melhorar. Ele melhora a partir do momento que nós os colocamos diante de Ti e cumprimos aquilo que o Senhor quer. Dá-nos esta força, Senhor Deus, o Teu poder para cumprirmos a Tua vontade, submissos ao Senhor, obedecendo a Tua palavra e não agindo pelo nosso bel prazer naquilo que podemos fazer. Sem Ti, Pai, não conseguimos fazer nada, essa que é a verdade. Mas com o Senhor, Pai, sobre as Tuas orientações, conseguiremos conquistar, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer para nós, o nosso melhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, Pai, pelo Teu amor e misericórdia, por aquilo que o Senhor pode fazer, por aquilo, Pai, que o Senhor já fez. E mesmo aquilo que o Senhor não realizou ainda, é porque não está no tempo, que não estamos preparados. Nos prepara para entender, para receber do Senhor e poder oferecer àqueles que estão à nossa volta salvação, Teu poder, regeneração, Pai, libertação, cura no Teu poder, no Espírito do Senhor. É em nome de Jesus, Pai, é que oramos e Te agradecemos. Amém.